Olá, queridos alunos do 4º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Olha só, gente, vamos entrar aqui em mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. E falando em aula, na aula passada trabalhamos a teoria aí sobre as medidas de comprimento e aprendemos muitas coisas interessantes. E hoje vamos trabalhar essas medidas dentro da teoria. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Convido todos vocês para esse momento de aprendizagem, aquele momento que a gente entra dentro da nossa aula e que a gente sai de forma diferente. Então vamos começar a aula, pessoal. Nossa aula hoje vai ser sobre medidas de comprimento e vocês já estão focados nesse tema, não é isso? Então vamos aqui dar continuidade, conhecer aqui a nossa habilidade do dia. Qual é a nossa habilidade do dia? A gente vai medir comprimentos com unidades de medidas padronizadas ou não padronizadas e estimar o comprimento de um objeto a partir do outro, dado como unidade padrão de medida. Então é isso que vamos aprender hoje. E aí, galerinha, como é que vocês estão aí em casa? Estão de qualquer jeito? Eu espero que não. Foco, material, tirar foto, se preferir, né? Estar concentrado, fazer suas anotações e encaminhar tudo para o sistema quando concluir a nossa aula. Não é isso? Vamos focar aqui um pouquinho nas nossas questões e trabalhar aí o que aprendemos um pouquinho sobre as medidas de comprimento. Durante a semana tivemos aí várias aulas interessantes e eu tenho certeza que a cada aula a gente saiu bem mais reforçado sobre esse conteúdo. E agora a gente vai praticar, é aquele momento em que a gente coloca o nosso conhecimento em ação, tá bom? Olha só, vamos iniciar aqui com a primeira questão e trabalhar aqui as medidas de comprimento. Primeira questão diz assim, pessoal, qual a medida correta em milímetros do inseto mostrado na imagem abaixo? A gente aprendeu sobre o milímetro, a gente aprendeu sobre o centímetro e a gente aprendeu sobre o metro, mas a questão está focando em uma medida menor, embora a imagem esteja aí aumentada para vocês, tá bom? A imagem não é real, ela está sendo ampliada. E hoje vamos focar aqui nessa questãozinha nos milímetros. Vocês lembram como é que se conta os milímetros? Vocês lembram que os milímetros são aqueles espacinhos minúsculos que eu até falei para vocês que tem lá na régua, tem na fita métrica e a gente consegue observar eles embora eles sejam bem pequenininhos? Então, são esses milímetros que vamos focar. Observem que a imagem tem uma régua, e a régua a gente vai contando de 10, do 0 até o 1 a gente tem 10 milímetros, e do 1 até o 2 a gente também tem mais 10. Então, a régua aqui está mostrando 2 centímetros aqui, mas a gente não vai focar nesses centímetros, a gente vai focar nos milímetros. Então, vamos lá, do 0 até o 1, a gente consegue contar quantos espaços de um para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês conseguiram observar esses 10 espaços entre 0 até o 1? Aqui, pessoal, olha. Nesse pequeno espaço, a gente consegue observar 10 milímetros, mas o inseto ele é um pouco maior. Então, a gente vai até o limite da linha vermelha. E a gente não vai chegar até o 2. Não vamos contar mais 10 milímetros, mas a gente vai contar a medida exata. Contem aí com o dedinho de vocês, se precisar se aproximar da tela. A partir de 10 milímetros, a gente vai continuar a contagem. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 por quê? Porque do 1 até esse tracinho bem aqui que dá na linha vermelha, eu tenho mais 6 centímetros, não é isso? E aí eu só faço o meu cálculo, a minha soma, 10 milímetros, mais os 6 centímetros do espaço do 1 até a linha vermelha. E nisso, a minha resposta fica assim, a medida exata é de 16 milímetros. Então, se vocês puderem observar aí na régua, vocês vão perceber que esse inseto ele é bem pequenininho, só a minha imagem aqui que está ampliada. Não se assustem, viu, gente? Ele é menorzinho. Vamos aqui para a nossa segunda questão, entender melhor aqui sobre as medidas de comprimento. E logo eu trago para vocês 3 imagens. E todas as 3 imagens eu tenho a régua e eu tenho uma chave que estão sendo medidas.
Eu tenho a imagem A, eu tenho a imagem B e eu tenho a imagem C. São três situações diferentes. Vamos ler o enunciado da questão e entender melhor o que está sendo pedido. Veja como os alunos Rodolfo, Carlos e Júlia mediram o comprimento da chave respectivamente. Então, eles estão aqui na ordem. Rodolfo, o primeiro, Carlos, o segundo e Júlia, a terceira. Qual desses não acertou a medida dessa vez? E explique por quê. Observem, o Rodolfo marcou lá na letrinha A, na imagem que ele analisou, ele disse que a chave está medindo 5 centímetros. O Carlos marcou lá na letra B que a chave também está medindo 5 centímetros. E já a Júlia marcou lá na letra C que a chave está medindo 6 centímetros. E a pergunta é, qual deles não acertou a medida dessa vez, né? Porque a gente erra, gente, então não é vergonhoso errar. Podemos errar sim. Aí a gente aprende e faz tudo certo depois, tá bom? Então vamos lá, quem deles não acertou? Observem, vamos olhar para a imagem A. A régua está indo lá do 3 até o 8. Será quantos centímetros tem entre o 3 ao 8? E na B, está indo do 0 até o 5. E na C, está indo do 1 até o 6. Então, quem identificou aí já a questão vai entender que quem não acertou dessa vez foi a Júlia, que marcou 6 centímetros. Mas por quê? Explique. A gente tem que entender o espaço aqui do comprimento que a chave ocupa na régua. Embora algumas não estejam desde o início, como na figura B, mas isso não impossibilita da gente entender o seu comprimento, né? Por exemplo, na imagem A, se eu partir do 3, é o meu ponto de partida, até o 8, eu não vou contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, eu vou contar os centímetros. Então, do 3 ao 4 é 1 centímetro, do 4 ao 5 é mais outro centímetro, do 5 ao 6 é mais outro centímetro, e eu vou até o 8. Então, ó, do 3 ao 4, 1, ao 5, 2, ao 6, 3, ao 7, 4 e ao 8, 5. Então, o Rodolfo acertou. Na letra B, a minha régua já vai do 0 ao 5, então tá muito fácil, né? Já está sendo colocada no seu lugar certinho. E na letra C, tá do 1 até o 6. Então, a chave ela não mede 6 centímetros, porque não está sendo... ela está considerando do 0 ao 1, e não é para considerar esse centímetro, é para considerar do 1 até o 6. E aí do 1 ao 2, 1, ao 3, 2, ao 4, 3, ao 5, 4 e ao 6, 5. Então seria 5 centímetros também. Então essa é a explicação um pouco longa, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui, gente, para a questão 3, e é algo que a gente tem vivenciado bastante. Vocês olham para a imagem e já conseguem entender o que eu quero dizer. A gente tem crianças de máscara e elas estão em distâncias, né, padronizadas entre uma criança e outra. Então, eu vou perguntar aqui para vocês. Sabe-se que o distanciamento entre uma pessoa e a outra é de 1 metro. Quantos metros Lia está de Pedro? Mas quem é Lia e quem é Pedro? Vamos ver aqui. O primeiro coleguinha aqui é Pedro, depois vem a Rita, a Maria, o Caio e a Lia. O Pedro é o primeiro da fila e a Lia está lá atrás. E a pergunta é, quantos metros Lia está de Pedro? A gente já sabe que a medida entre um e o outro é de 1 metro. Então, a gente vai entender isso aqui, ó, pessoal. Cada um está a 1 metro de distância do coleguinha. Mas eu quero saber quantos metros Lia está de Pedro. Então, a gente vai contar de trás para frente. Então, da Lia para o Caio tem 1 metro, do Caio para a Maria mais 1 metro, da Maria para a Rita mais 1 metro e da Rita para o Pedro mais 1 metro. Então, de cada coleguinha para o que está à frente, a gente tem o distanciamento de 1 metro. Então, de Lia para Pedro, eu já consigo entender que eu tenho um espaçamento aqui de 4 metros de distância. Minha resposta fica assim. Lia está a 4 metros distante de Pedro. Então, olha só. Muito fácil de compreender. E aí, vocês estão mantendo esse distanciamento na escolinha? Quem está indo para a escola, né, gente? Ou
na rua, no supermercado, quando vão a algum lugar. Quem é aí de casa está cumprindo com esse distanciamento? É muito importante. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Quantos centímetros faltam para completar 1 metro? Hein? Eu coloquei a minha fita métrica aqui, certo que ela não está esticadinha, porque ela é bem grande, mas eu coloquei aqui para vocês verem que ela vai seguindo, é a sequência. Imagine que elas estão todas emendadas, a sequência está toda emendada uma na outra. E vai aí até o 100. Quando eu chego no 100, eu já expliquei isso para vocês, eu chego na medida de 1 metro, que é a nossa medida padrão. E o que pergunta aqui? Quantos centímetros falta para completar 1 metro? Letra A, eu tenho 50 centímetros, letra B, 40 centímetros e letra C, 30 centímetros. A gente já sabe que a cada 100 centímetros, a gente é correspondido a 1 metro. Então, essa é a nossa referência. De 50 centímetros para 1 metro, falta quanto? Bom, se 100 centímetros é 1 metro e 50 centímetros é a metade de 100, então, falta a outra metade. Então, faltam 50 centímetros, não é isso? Letra B, 40 centímetros para 100 centímetros, falta quanto? Que é a mesma coisa de 1 metro. Faltam 60 centímetros. E a letra C? 30 centímetros para 100 centímetros, que é a mesma coisa de 1 metro. Faltam quantos centímetros? Bom, de 30 até 100, faltam uma boa quantidade. Quem colocou aí que faltam 70 centímetros, acertou. Então, foi difícil entender como é que a gente consegue imaginar aqui quantos centímetros falta para completar 1 metro, que é 100 centímetros? Aos poucos a gente vai interiorizando esses conceitos, tá bom, pessoal? Vamos aqui para a nossa quinta questão. Observem, leiam comigo. Comprei 2 metros de seda vermelha para fazer um vestido. Minha irmã comprou o dobro do mesmo tecido na cor azul. Quantos metros de seda compramos juntas? Já sabemos que quando vamos comprar tecidos, compramos tecido num metro. Também pode ser vendido no peso, mas utilizamos muito a questão do metro, não é isso? E aqui fala que foi comprado 2 metros de seda vermelha e a irmã comprou o dobro. O que é o dobro? É 2 vezes a quantidade de seda vermelha, né? Então, vamos lá, colocar aqui, a gente vai ter que fazer 2 cálculos bem simples. O primeiro cálculo, a gente vai entender, vamos tentar achar aqui o resultado desse dobro. Então, 2 metros é a quantidade de seda vermelha que foi comprada, né? E 2 vezes 2 é para a gente entender que a gente tem que multiplicar por 2, 2 vezes, para saber quanto de tecido na cor azul foi comprado. Então, 2 vezes o 2 é 4. Bom, terminou o meu cálculo? Eu marco logo a letra A, bem aqui 4 metros? Não, porque a gente só descobriu o dobro. Então, comprei 2 metros de seda vermelha e a irmã comprou o dobro. Então, a irmã comprou 4 metros, que é o dobro de 2. Agora, vamos somar os dois resultados. Os 4 metros da seda azul, mais os 2 metros da seda vermelha, e assim a gente encontra 6 metros. Então, quanto as irmãs compraram juntas? Já sabemos a nossa resposta, e a nossa resposta é a letra B, 6 metros. Viu como é fácil resolver um probleminha onde a gente utiliza aqui as medidas de comprimento, através da medida padronizada, que é o metro? Continuando aqui, vamos, gente, para a sexta questão. Leiam comigo. A professora mediu a altura de alguns alunos da escola. Veja no quadro abaixo a altura desses alunos e responda as perguntas. Sérgio está medindo 1,41 m. Eu botei as letrinhas para vocês entenderem, viu? Mas vocês podem também ver esse número todo junto. E aí vocês vão separar o que corresponde ao metro e o que corresponde ao centímetro. Mas eu já deixei assim para facilitar. Voltando aqui, o Sérgio, ele mede 1,41 m. Márcio, 1,76 m. Paulo, 1,70 m. Gustavo, 1,27 m. Fábio, 1,65 m. Fernando,
1 metro e 69 centímetros. Quais são as nossas perguntas? Letra A pergunta assim, pessoal. Desses alunos, quem é o mais alto? E quanto ele mede? Eu tenho duas perguntas na letra A. Desses alunos, quem é o mais alto? Vamos olhar para o nosso quadro. Quem é aí o mais alto, pessoal? A gente vai procurar. Sabemos que todos medem acima de 1 metro. Então, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Não vamos olhar para o metro porque está tudo igual. Vamos olhar agora para os centímetros. Sérgio, 41 centímetros no final. Márcio, 76. Paulo, 70. Gustavo, 27. Fábio, 65. Fernando, 69. Desses centímetros, qual é o maior? É isso que eu estou procurando. Quem é o mais alto? Então, quem é o maior? Então, a gente vai focar em quem? No Márcio, medindo 1 metro e 76 centímetros. Quem aí acertou? Vamos aqui para a letra B, então. Quem é o mais baixo? Bom, perguntei quem era o mais alto. Agora a gente vai focar no mais baixo. E quanto ele mede? Mais uma vez, não vamos focar no metro, porque a medida de 1 metro está igual para todo mundo. Então, vamos focar nos centímetros, caçando aí o menor centímetro. Então, vamos lá. É o 41, é o 76, é o 70, é o 27, é o 65, é o 69. Quem é o menor? Quem já identificou aqui que o menor é o Gustavo, medindo 1 metro e 27 centímetros, acertou. Então, dentro do nosso quadro, a gente consegue identificar quem é o maior, quem é o menor e as diferenças de altura entre eles. Vamos aqui continuar com outra questãozinha. Outra pergunta para vocês. Letra C diz assim. Qual é a diferença entre a altura de Márcio e a de Gustavo? Quando eu falo de diferença, gente, já me lembra logo uma subtração, porque eu estou fazendo uma comparação de uma coisa para outra. Quando eu estou comparando, querendo saber essa diferença, eu quero saber esse intervalo aí da altura entre Márcio para Gustavo. Então, a diferença de altura deles, que um é mais alto, o outro é mais baixo, eu já sei. Mas qual é essa diferença de altura? Então, a gente vai colocar os valores aqui, olha. Primeiro, vamos olhar para o Márcio, medindo 1,76 m. Eu vou colocar aqui dessa forma e vocês compreendem que é 1,76 m, tá bom? E depois eu vou colocar a medida de Gustavo, que mede, vamos subtrair porque é uma diferença, né? E o Gustavo mede aqui 1,27 m. Colocamos aqui no nosso quadro. Agora a gente vai realizar aqui a nossa subtração. Simples assim, muito simples. Então, vamos aqui, 6 menos 7. A gente já sabe que não podemos tirar um número maior de um número menor. Então, fazemos o quê? Vamos lá do lado do vizinho, trazer a unidade aqui que corresponde para a gente continuar o nosso cálculo. Então, eu corto aqui esse 7, ele deixa de ser 7, passo a considerar o 6 aqui e vem para cá o 1, tornando-se aqui 16, a dezena mais uma unidade 6, né? Dezena, 10 mais 6. Então, vamos lá, 16. 16 eu tiro 7, eu fico com 9. Continuando, 6 menos 2. Eu não uso mais o 7 foi descartado. 6 menos 2 eu fico com 4. E 1 menos 1 eu fico com 0. Assim, a minha resposta fica: a diferença entre Márcio e Gustavo é de 49 centímetros. Significa que Márcio é mais alto, o Gustavo é mais baixo e a diferença de altura entre um e outro é de 49 centímetros. Entenderam até aqui? Então, vamos aqui para mais uma questão, responder aqui a letra D. Quantos centímetros Gustavo é mais baixo que Fernando? Então, vamos também fazer essa diferença. Então, vamos colocar aqui medida maior. Quem é maior, Fernando ou Gustavo? A gente começa com um número maior, então a gente bota aqui 1,69, que corresponde a Fernando. E depois a gente bota a medida menor, que corresponde ao Gustavo, que é 1,27. Está aqui. Vamos fazer o nosso cálculo. 9 eu tiro 7, fico com 2. 6 eu tiro 2, eu fico com 4. E 1 eu tiro 1, eu fico com 0. Então, quantos centímetros Gustavo é mais baixo que Fernando? Gustavo é mais baixo que Fernando, 42 centímetros. Vocês perceberam aí como é fácil resolver aí essa comparação de medidas, utilizando aí da subtração?
Vamos aqui, pessoal, para a nossa sétima questão, resolver aqui mais uma questão de medidas. Sétima questão diz assim: estime a medida real da altura de cada imagem e então faça a correspondência. O que é estimar? Vocês sabem o que é estimar? Olhem aí ao redor de vocês algum objeto e estimem a medida desse objeto, a altura dele. Pode ser uma mesa, pode ser a TV, pode ser um jarro, pode ser uma garrafa também de café que estejam perto de você ou o ventilador. Quando a gente está estimando a medida, é quando a gente olha assim para o objeto e diz, eu acho que, de acordo com os meus conhecimentos, que eu já sei sobre milímetro, centímetro e a medida padronizada que a gente mais utiliza é o metro, isso aqui deve medir 1,5 m, 1,60 m, ou quem sabe seja uma medida menor, 70 centímetros, eu acho que seria isso. Então, estimar é você colocar uma medida aproximada que chegue perto da medida real. Quando você faz as estimativas, você tem que conhecer sobre essas medidas para você chegar cada vez mais próximo à medida real. Lógico que a estimativa pode fugir um pouquinho, pode não ser exatamente aquela medida, mas tem que pelo menos chegar próximo para você ficar inteirado dessas medidas de comprimento. Então, olhando aqui para esses itens, eu tenho uma porta, eu tenho uma garrafa de café e eu tenho um ventilador. Todo mundo tem uma porta em casa, todo mundo tem uma garrafa de café e todo mundo tem um ventilador em casa, né? Eu creio. Então, vamos lá, olhando para esses elementos, para esses itens, e eu coloquei a imagem aqui quase tudo do mesmo tamanho. Mas a gente sabe que tem um que é maior do que o outro, né? A garrafa não é do tamanho da porta, nem do tamanho do ventilador aproximadamente. A gente sabe que a garrafa ela é bem menor, mas na imagem ela está quase do mesmo tamanho. Só para confundir aqui a nossa ideia, mas eu acredito que quando a gente aprende a gente não confunde, a gente acerta. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a ideia de 30 centímetros. Vamos olhar os itens primeiro. Vamos olhar os itens. O item 1 é a porta. Será qual a altura desta porta? Olha para uma porta aí perto de vocês e tentem ver mais ou menos quantas vezes a gente vai utilizar da medida de 1 metro. Ou olhem para a garrafa de café e vejam se ela se aproxima da régua que vocês têm, se é maior, se é menor. E o ventilador? Quantas vezes eu utilizo a medida padronizada de metro, que é a mesma coisa de 100 centímetros? Então, a gente vai fazendo essas associações aí, entendendo um pouquinho mais sobre o conteúdo, tá, pessoal? Então, olha aqui, 30 centímetros. Qual desses itens eu posso entender que mede 30 centímetros? Quando eu lembro de 30 centímetros, eu vou lembrar logo da minha régua. A régua ela tem a medida de 30 centímetros. Na fita métrica também tem a medida de 30 centímetros, só que ela continua, né? E a gente já consegue associar mais a régua. Ah, a minha régua ela tem 30 centímetros. Então, será o que mede aí uns 30 centímetros, que mede mais ou menos a altura correspondente à régua? Será se é a porta? Será se é o ventilador? Ou será se é a garrafinha de café? Gente, tá mais com cara de ser a garrafa de café, né? Eu nunca vi ventilador desses de pé aí de 30 centímetros, nem uma porta. Uma porta de 30 centímetros não dá para passar ninguém. Então, a primeira alternativa aqui corresponde à imagem 2, que seria a garrafa de café. A próxima diz assim, 1,25 m. O que mediria 1,25 m? A gente já lembra logo da medida padronizada. O metro é 100 centímetros, não é isso? A gente já consegue imaginar que é 3 réguas e mais 10 centímetros, que eu já falei até esse exemplo, a gente consegue chegar a 1 metro. Só que passa de 1 metro, passa mais 25 centímetros. Então, a gente consegue utilizar mais um pouquinho das medidas aí. Então, seria mais ou menos o quê? Quem colocou aqui, que é o ventilador, acertou. E 2 metros? Bom, restou a porta, e realmente a porta, se a gente for medir, dá mais ou menos uns 2 metros de altura. Essas medidas aqui eu peguei na minha casa, para ficar bem associada aí a esses itens, tá bom? Mas eu poderia também só olhar para eles e fazer essas estimativas, não tem problema, mas eu queria botar uma medida bem real para ver se vocês também acertam aí de casa. Vamos, pessoal, para a nossa oitava e última questão. Observe as figuras abaixo e defina suas medidas em centímetros a partir do valor da régua.
A gente já trabalhou com milímetros, já trabalhamos com metro, e agora vamos trabalhar aqui com o centímetros. A nossa régua, a gente sabe que parte do zero, mas a gente vai olhar em onde se enquadra cada item, cada elemento. Aqui o palitinho de picolé, ele vai do 0 ao 8, e esse aqui está muito fácil, 8 centímetros. A borboleta vai do 2 ao 7, do 2 ao 7, se eu contar os centímetros, eu não vou contar os números e dizer que é 7 centímetros, eu vou contar os centímetros, do 2 para o 3 é 1 centímetro, do 3 para o 4 e aí vai. E aí eu tenho 5 centímetros. No nosso aquário, do 3 ao 7, eu posso até colocar aqui com o dedinho perto de vocês, olha gente, do 3 ao 4, 1, 2, 3, 4 centímetros. Eu estou contando os centímetros, tá bom? E a chave do 6 até o 11, eu tenho aqui 5 centímetros. Então, a gente vai olhar dentro do enquadramento, contando os centímetros. A gente não vai olhar para o número especificamente, porque ele está dentro de um tamanho e eu tenho que compreender esse tamanho. Então, vamos lá. Curiosidade, você sabia que a girafa é o animal mais alto do mundo? Ela chega a medir 6 metros de altura. Essa é uma curiosidade que é muito bom saber. Gente, para concluir aqui a nossa aula, quero deixar a nossa frase do dia. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. E aí, vocês já aproveitaram a oportunidade de hoje de aprender mais um pouco? Ou vocês deixaram passar essa oportunidade? Não pode deixar passar, viu, gente? Conhecimento do dia, aprende-se no dia, tá bom? Eu deixo aqui um forte abraço aqui da professora Gleiciane Gomes. Espero vocês na próxima aula e até lá!